Hoje o nosso tema é a lei de destruição. Né? Estamos estudando ali as leis morais, contidas em O Livro dos Espíritos. E a aula anterior, estudamos a lei de conservação, que é aquela lei que diz que nós temos que nos manter encarnados, vivos, a maior parte do tempo que pudermos, porque a nossa vida física ela é necessária e importante para o nosso desenvolvimento moral, intelectual. E esse tempo que nós estamos na Terra, ele deve ser muito bem aproveitado. Então, a lei de conservação ela vai nos impor que nós façamos a manutenção da vida, que nós permaneçamos vivos. Mas, imagine a Terra hoje se ninguém morresse, né? Se nenhuma árvore morresse, se nenhum vegetal, se nenhum animal, os insetos, se as pessoas não morressem. Então, nós não teríamos espaço na Terra mais para tanto bicho, para tantas pessoas, para tanto vegetal. Então, uma lei que vem se contrapor à lei de conservação é a lei de destruição, que também é uma lei divina, que também é uma lei natural. É uma lei que, no início, a gente pode achar que ela é muito esquisita, né? Porque nós pensamos assim, Deus, né, impôs uma lei de destruição. Quando nós falamos de destruição aqui, é importante nós entendermos que nós não estamos falando da destruição do nosso eu verdadeiro, que é o espírito, nós somos espíritos. Mas nós estamos falando aqui de leis de destruição que vão tratar da destruição da matéria, né? Então, é do corpo vegetal, do corpo animal, né? De nós humanos, nosso corpo. Não é a destruição do espírito, como nós já vimos lá atrás na aula, né, que falava dos princípios básicos, que nós estudamos sobre o espírito, nós vimos que o espírito, a nossa essência verdadeira, nós somos espíritos, isso que vocês estão vendo aqui, esse corpo, não sou eu, né? Isso aqui é um veículo, é uma roupa que eu, o espírito, estou usando, e eu não sou nem esse corpo, eu não sou nem um homem, eu não sou nem branco, eu não sou... Nada disso sou eu. Isso são características do meu corpo. Eu, o espírito, ninguém está vendo. E eu, o espírito, é o que realmente é importante aqui. E o corpo é apenas o meio de qual o espírito se utiliza para chegar ao aprendizado, ao crescimento, à evolução, à melhoria enquanto espírito, enquanto moral, enquanto intelectual. Então, a lei de destruição, ela vai pôr um limite na conservação. Ela vai dizer que a conservação, ela é uma lei natural, mas há um limite. Nós, seres humanos, enquanto encarnados, os animais, os vegetais, nós não podemos também, a partir do momento que encarnarmos na Terra, ficarmos aqui para sempre. Chega um momento que nós temos que partir. Nós temos que retornar, na realidade, né? Nós partimos quando nós nascemos aqui na Terra. Nós partimos de casa, né? Vamos pensar assim, a nossa vida física é uma imagem muito boa que eu gosto de usar, que eu já vi isso e falei, nossa, isso faz muito sentido. É como quando a gente manda um filho para fazer um intercâmbio num outro país. Né? Ele sai de casa, ele deixa a família, ele deixa as pessoas amadas, ele deixa o seu lar verdadeiro e ele vai para um ambiente desconhecido, um ambiente estranho, vai viver com pessoas diferentes, vai comer comidas diferentes, vai visitar lugares diferentes, vai aprender um idioma diferente. Mas ele não foi lá para ficar lá, ele foi lá para aprender algo, que isso vai fazer parte então do seu conjunto de conhecimentos, do seu intelecto moral, mas depois ele vai voltar. Então a nossa vida aqui na Terra, ela é esse momento do intercâmbio, quando nós saímos de casa, que nossa casa é lá no plano espiritual, né, e viemos para cá, num lugar diferente, né, com pessoas diferentes, aprendemos idiomas diferentes, culturas diferentes, e daqui nós temos o objetivo de colher experiências, de aprendizado, conhecimento, trocas de experiência, desenvolvimento de amores, né, resolvemos problemas do passado, mas vai chegar o momento em que o nosso intercâmbio acabou. Vai acabar. E aí nós temos que voltar para casa.
né? Então, a nossa vida física, ela é esse momento do intercâmbio. De tal forma que, embora nós tenhamos que conservá-la, mas nós temos que conservá-la durante o tempo que o intercâmbio vai durar. Chegou o final do período estipulado, nós vamos voltar para casa. E isso não deve ser para nós um motivo de tristeza. É claro que no intercâmbio, né, pensando agora assim no intercâmbio aqui nosso, dos nossos filhos, ou de nós mesmos, quando vamos para um outro país, é claro que chegando lá, nós vamos conhecer pessoas e vamos criar amizades, vamos criar amores, vamos desenvolver afeto por pessoas. E na hora de vir embora, isso vai ser difícil. Nós vamos chorar, talvez. As pessoas que nós vamos deixar lá, talvez também vão sofrer, vão chorar. Mas é uma etapa necessária para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, nós temos que voltar para casa. Então, a nossa vida física é isso. É claro que quando um ente querido nosso parte, ou retorna, né? Nós ficamos e ele retorna, seja um parente, né? Um pai, a mãe, ou um filho, que dizem que é muito difícil, né? Quando um filho nosso volta antes de nós, né? Desencarna. Ou um amigo, alguém muito querido, é claro que a gente vai sentir isso. Agora, esse nosso sentimento tem que ser aquele sentimento de que, olha, está voltando para casa, eu vou sentir a sua ausência, né? Eu vou sentir a sua falta, mas não morreu, não acabou. E a mesma coisa, nós, quando um ente querido nosso se aproxima da morte, ou quando a morte chega a alguém que nós amamos, nós temos que entender isso. Vai ser muito difícil agora continuar vivendo nesse momento aqui, enquanto eu estou encarnado, sem a presença dessa pessoa. Mas ele não morreu, ele só voltou para casa. Então, se nós temos esse entendimento, para nós a vida fica muito mais tranquila. Porque, na realidade, também vai chegar o nosso momento de retornar. E, às vezes, até nós já estamos passando por alguma dificuldade, né? Às vezes, quando a gente, agora mesmo que nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né? O tempo todo nós estamos com essa ameaça no ar. Será que eu posso pegar mesmo essa doença? E se eu pegar, será que eu vou suportá-la? Ou será que eu não vou resistir, vou desencarnar? Como será esse período de dificuldades, desde o momento que eu contraí, eu fui infectado pelo vírus até o momento da desencarnação? Então, é claro, é natural que a gente passe por essas apreensões, porque nós temos um instinto de conservação, lembra? O instinto de conservação diz que você tem que se manter vivo, né? Encarnado. Mas, quando nós estivermos prestes à nossa hora de retornar para casa, não deve ser com tristeza que nós vamos encarar. Claro, a tristeza por estar deixando, né, entes queridos, pessoas que vão sentir saudade de mim, pessoas de quem eu vou sentir saudade também, porque não pensem que a saudade é só daqui para lá, a saudade ela dói dos dois lados, né? Tanto de quem está aqui quanto de quem já partiu, a saudade está dos dois lados. A vantagem de quem já partiu é que ele pode vir visitar, né, de vez em quando, e a gente que está do lado de cá não dá para visitar, não. O dia que a gente for visitar é para ficar, né? Então, é definitivo. A não ser que a gente se encontre durante a noite nos sonhos, isso é possível. Mas esse momento, então, dessa lei de destruição, ela vai dizer o seguinte: chega um momento em que tem que destruir. Destruir o quê? A vida? Não, a vida não. Nós não morremos. O que vai destruir é o nosso corpo. Então, nós vemos que essa é uma lei natural porque nós observamos isso na vida. Por exemplo, alguém aqui consegue se alimentar sem destruir um ser vivo? Não. Não, até a alface que a gente come é um ser vivo. Né? Então eu destruo a alface, eu destruo o arroz, eu destruo o feijão, eu destruo as pessoas que comem carne, eu destruo a vaca. E isso não é, embora de um ponto de vista inicial, se a gente não tiver um entendimento das leis divinas, parece que é assim, uma coisa brutal, mas é uma coisa natural. E talvez o que nós temos que entender com relação a isso é onde é o limite, né? Porque nós vamos estudar agora, nós vamos ver que existe o que nós chamamos de destruição necessária e existe a destruição que é abusiva. Então, o nosso entendimento, enquanto estudo dessa destruição, enquanto lei e lei moral, é que a gente tem um entendimento de até onde eu posso ir, até onde é moralmente correto, né? A gente fazer uso dessa destruição, até onde ela é necessária e a partir de quando ela passa a ser abusiva. Então, eu me alimentar de um animal, né, de um frango, de um peixe, de um
uma vaca, isso é abusivo ou é necessário? Ou, se ela é necessária, até quanto isso é necessário? Ou a partir de onde isso passa a ser abusivo? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que saber para me manter nesse equilíbrio da lei natural? Porque se a gente sabe que todas as vezes que eu não respeito uma lei natural, todas as vezes que eu abuso de uma lei natural, isso resulta para mim mesmo em dificuldades, em sofrimento, né? São expiações que eu mesmo vou ter que passar depois. Então, vamos começar a estudar ali o nosso tema. Quem tem o livro pode abrir ali na questão 728. Quem estiver acompanhando aí no celular que for possível ver, tem aqui na tela, né? E eu vou ler aqui então. A questão 728, olha. É lei da natureza a destruição? Kardec perguntando para os espíritos. Essa questão da destruição é natural? Vamos lembrar que quando ele fala de natureza, ele está falando assim, é algo que Deus criou? Vem de Deus isso, né? E aí, o que o Espírito responde? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Preciso que tudo se destrua para que possa se renascer e se regenerar. Porque o que nós chamamos de destruição, na realidade, não é destruição. Ele diz que é uma transformação. Puxa, como que pode ser transformação, né? Imaginemos lá, por exemplo, o alface que eu comi hoje na hora do almoço. Como que isso é uma transformação? Não foi uma destruição, ou o frango, ou o animal, né? O arroz, o feijão, não importa o que seja. Veja, isso do ponto de vista do espírito é uma transformação, porque nós já estudamos lá atrás, né, quando nós estudamos os princípios básicos, nós estudamos o que é o espírito, nós vimos que nós humanos temos espíritos, nós somos espíritos. Né? Mas que antes do reino humano, há os espíritos, ou o princípio espiritual, ele estagia nos reinos inferiores. Então, lá no alface, tem lá uma coisa que não é espírito ainda, mas que um dia vai ser. Né? Tem alguma coisa lá que está estagiando, que está coletando experiências no reino vegetal, e essas experiências vão fazê-lo evoluir até chegar ao momento de que ele pode mudar de reino, deixar de ser... Não estou dizendo que a alface tem alma, não é isso, gente. Tem uma coisa lá, né, o que é o princípio espiritual, que é alguma coisa, vamos dizer assim, é algo que quando Deus vai criar o espírito humano, é algo que faz parte do conjunto de elementos, né, que a gente poderia chamar de matéria-prima, né, embora não é matéria, que Deus se utiliza para formar o espírito humano. Então é como se a gente fosse falar assim, na hora que eu vou fazer pão, a matéria-prima que eu uso para fazer pão, o que mais tem no pão é trigo. Trigo. Né? Trigo. Mas não é só trigo, tem água, tem ovo, tem que mais que tem? Tem sal, não sei mais o que. Fermento. Oi? Fermento. Fermento, isso, muito bem lembrado, senão ele não cresce. Mas também não é só isso, aí tem o misturar tudo isso nas quantidades corretas, porque também senão não vira pão, vai virar uma sola de sapato. Tem o deixar descansar para que o fermento faça o seu efeito e a massa cresça. Tem o tempo de forno, porque sem o calor também não é pão. Né? Então, quando nós temos o pão pronto, não é fermento, não é trigo. Ali tem trigo, mas não é trigo. Então, quando Deus nos cria como espíritos humanos, tem o princípio espiritual que passou pelos reinos inferiores? Tem, mas não é só isso. O que mais tem? Nós não sabemos. O que Deus faz? Não sabemos, mas que não é isso, não é dizer assim, o alface um dia vai ser gente, não é isso. O cachorro um dia vai ser gente, não é isso que a gente está dizendo. Não é dizer assim, não, eu vim do macaco, não é isso também. Né? Mas que Deus, quando vai criar um espírito humano, ele se utiliza de um princípio espiritual que já tem uma certa qualidade, que já tem experiências, que já tem um conteúdo. Né? Então, mesmo quando Deus cria um espírito humano lá, acabou de criar, vai ter a sua primeira encarnação, não é um espírito humano que está, como se diz na linguagem, né? Não é um livro em branco, é um livro que já tem algumas coisas escritas, né? Ele já tem coisinha lá. A gente chama essas coisinhas lá de instintos, né? Na primeira encarnação a gente já tem instinto de conservação,
a gente já tem instinto de sobrevivência, né? Mesmo que está na primeira encarnação, se aparece um tigre dente de sabre lá para me comer, com certeza eu vou sair correndo. Eu não vou ficar esperando, será que é bom, será que é ruim? Porque o instinto eu já tenho. E esse instinto é tudo aquilo que foi estagiando, né, nos reinos inferiores, né? E um dia Deus se utilizou para formar um espírito humano. Então, gente, essa transformação aqui é isso, porque vejam só, se o alface lá, o princípio espiritual que está no alface, se o alface nunca morresse, ele nunca ia sair, nunca ia deixar de ser alface, né? A mesma coisa lá o frango, né? Se ele nunca morresse, coitado daquele princípio espiritual que está ali habitando aquele corpinho do franguinho ali, ele nunca vai deixar de ser galinha, né? Então ele precisa estar passando pelas transformações naturais. Então existe a morte natural e existe a morte necessária ou abusiva, né? Então, Deus se utiliza, inclusive, desse princípio, dessa lei natural da destruição, que é para formar, para possibilitar a vida de nós mesmos, né? A gente fala assim, mas o alface, coitado, o alface está lá embaixo na cadeia alimentar, ele não se alimenta de nenhum outro bicho. O cara que se alimenta, né? O que é a energia do alface? A energia do alface vem do solo, dos sais minerais e do sol. Sais minerais, sol é o quê? É alguém, que são princípios espirituais, que estão num reino inferior ao vegetal, né? O alface está no reino vegetal. Inferior ao reino vegetal é o reino mineral. Então ele está se valendo o uso de coisas que não são bichos, né? Que não têm vida, mas que ainda assim ele está se valendo de princípios ou de elementos que estão num reino inferior, né? E aí, engraçado que a gente vê na natureza, tem um caso, pelo menos, em que um ser do reino vegetal se alimenta de um ser do reino animal. Ele se alimenta de um ser de um reino superior. Vocês conseguem pensar um exemplo disso? Um vegetal se alimentando de um animal? A dionéia, né? Que é conhecida como a planta carnívora, né? Ela tem já uma espécie de instinto. E quando os insetos sentam lá na sua flor, né, na corola, né, ela fecha, ela aprisiona o bichinho lá, ela não mastiga, né, mas ela já tem ali a capacidade, ela já tem um sistema digestório, né, então aquele bichinho vai morrer ali, aquele insetinho vai morrer, e ela vai se alimentar, então, da decomposição desse bichinho, né, da parte física dele. Então, a gente observa que é natural, quando a gente vê um leão comendo lá uma gazela, né, se alimentando de uma gazela, de uma zebra, a gente vê que é a lei de destruição fomentando a vida. Então, a lei de destruição sendo utilizada pela lei de conservação. Olha como Deus é inteligente, né? Então, tem que viver? Tem, mas tem um tempo limitado. Então, a própria necessidade de conservar vai fazer com que um se alimente de outro. Não tem ninguém, nenhum ser no planeta que viva e que não se alimente de um outro ser. Né? Como é essa alimentação no reino mineral, a gente não sabe muito bem. A gente sabe que os átomos estão vivos, né? Existe lá toda uma movimentação nos átomos, e essa energia, até a ciência hoje tem dificuldade de falar de onde vem. Nós entendemos que quem alimenta, né, os átomos, quem fornece toda essa energia, com certeza é Deus. Né? Como ele faz isso, a gente não sabe ainda. Pois bem, então a lei de destruição, nós temos que parar de entender isso como uma coisa ruim. Vejam que o que os Espíritos dizem é uma transformação. Né? É só uma transformação, não é uma destruição de verdade. Até mesmo porque, quando a gente se alimenta lá da plantinha, ou mesmo quando um animal ele morre lá na selva ou no pasto, quando ele morre de uma forma natural, que não seja alguém que matou ele para se alimentar dele, ainda assim ele vai servir para alimentar, porque o animal, né, ele vai cair ao solo, o seu corpo vai ser decomposto, sendo decomposto os elementos químicos que fazem parte do corpo desse animal, vai ser depositado no solo, isso vai ser assimilado, vai ser absorvido, então aqui é uma outra forma que o vegetal se alimenta do animal, ele vai ser absorvido pelos vegetais, e esses vegetais depois vão ser comidos por outros animais,
Então, na realidade, mesmo quando há a morte do corpo sem que alguém devore, esse elemento também não está perdido, porque os elementos que formam esse corpo, né, as moléculas, ali, os átomos, eles são devolvidos ao meio ambiente e são utilizados para a formação de outros corpos. Então, nunca na natureza algo é destruído, né? Sempre passa por um processo de transformação. Mesmo quando eu taco fogo lá numa árvore, né? Quando eu corto uma árvore e queimo a lenha, eu não estou destruindo a lenha, né? Eu estou fazendo com que os elementos daquela que fazem parte do corpo, né? Daquela árvore, né? Daquela madeira, eles passem por uma transformação. No caso ali, quando eu queimo, né? Passa pela como chama? Quando se queima, é uma esqueci agora. Combustão, né? Combustão, e aí isso vai liberar gás carbônico, vai liberar todos os elementos que retornam para o ambiente, né? Então, vejam que nada se perde na natureza, tudo se transforma. Agora, vamos falar um pouco do que isso tem a ver com a moral. Então, na letra A ali, Kardec vai retrucar, né? A gente está na mesma pergunta 728, mas é um aprofundamento. Então, Kardec pergunta assim: ora, esse instinto de destruição teria, então, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Ou seja, Deus colocou esse instinto de destruição nos seres vivos porque tem um objetivo, uma providência, tem tem uma necessidade, ou muito mais que isso, tem um fim inteligente, né? Olha o que os espíritos respondem. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que ele objetiva. Então, nós, criaturas, os animais, as plantas, todos nós que somos criaturas de Deus, somos instrumentos que Deus se utiliza para chegar aos fins que ele objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim. Então, tem dois objetivos a destruição pela alimentação. Primeiro, manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva. Então, se a gente não tivesse uma forma de consumir os vegetais, né? Então, os vegetais poderiam ser excessivos na face da Terra. Mesma coisa com os animais. Mesma coisa com nós humanos. E utilização dos despojos do envoltório exterior que sofre a destruição. Então, quando você derruba uma árvore, não derruba uma árvore só por derrubar, você vai utilizar da lenha, né? Você vai se utilizar da madeira para fazer coisas. Quando a gente colhe uma planta, uma soja, um milho, a gente faz isso porque a gente quer se alimentar disso. Então, esses são os dois objetivos. O primeiro é um controle, né, da reprodução, para que não haja um desequilíbrio, para que não se torne excessiva. A gente observa isso na natureza, né? Quando temos lá animais, a gente observa que existe uma cadeia alimentar e os animais, cada um tem o seu predador natural, né? Então, sempre tem um animal que consome um outro, que lhe é inferior, mas também sempre está fugindo de um que lhe é superior, que está perseguindo, porque um se alimenta do outro. Isso faz com que haja um equilíbrio na natureza, na questão da população, e serve também da utilização do corpo, né, de um do outro, para se alimentar. Sempre, porém, continua o espírito, é apenas esse envoltório que é destruído. Olha só o corpo. O princípio espiritual que está lá não é destruído. E ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. Da mesma forma, o nosso corpo. Quando nós morremos, né, quando nós desencarnamos, o nosso corpo é um envoltório, é só o carro que o motorista se utilizou para sair de um ponto e ir a outro, mas não é o próprio motorista. A parte essencial é o princípio inteligente, né? Então, isso nos reinos inferiores, a gente pode chamar de princípio inteligente, e nós humanos é o espírito, que não se pode destruir, e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Ou seja, à medida que vai passando por todas as metamorfoses, né, ele está dizendo assim, esse princípio inteligente que está nos reinos inferiores, ele vai se elaborando, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se melhorando. Então,
Mesmo na destruição, nós vamos ver que existe uma inteligência muito grande do nosso Criador. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta nessa questão? É importante que a gente entenda isso, que nós não... A morte, né? Vamos chamar de morte aqui, que a morte, ela não é de fato uma desgraça, né? O único problema é quando essa morte ela é apressada, ela é abusiva, né? Como ele diz lá, a gente viu ali no título, né? Destruição necessária e destruição abusiva. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Agora nós vamos pular um pouquinho, já que ninguém vai fazer perguntas, ninguém quer fazer pergunta. Vamos lá para a questão 734. No seu estado atual, pergunta Kardec, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Então, hoje, nosso estágio atual da humanidade hoje, nosso desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento intelectual, o nosso direito sobre os animais, no tocante à destruição, é ilimitado? É infinito? A gente tem direito que a gente quer, né? Dimara falou alguma coisa? Não, né? Olha que o Espírito responde. Tal direito se acha regulado pela necessidade, que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui o direito. Então, a gente tem direito sobre os animais, mas não é direito ilimitado, né? Vejam que ali ele está colocando qual é o limite entre o que é destruição necessária e o que é destruição abusiva. Ele diz o seguinte, olha, sempre que você estiver destruindo, né? Sempre que você estiver matando animais ou plantas ou o que for, para prover o seu sustento ou para garantir a sua segurança, se houver essa necessidade, então ela está dentro dos seus limites, ela está dentro dos seus direitos. Mas quando isso quando você ultrapassa esse limite do sustento ou da segurança, então já constitui um abuso, né? Então é a partir daí que passa a ser abusivo, é a partir daí que passa a ser um problema para nós. Então, alguém consegue imaginar uma forma de ser abusivo quando a gente, por exemplo, mata animais? O que vocês acham disso? Por exemplo, eu preciso comprar 1 quilo de bife para fazer um almoço em casa. Isso é abusivo? A partir de quando vai ser abusivo? Alguém consegue pensar numa situação? No exagero, não. Eu vou comprar mais do que eu necessito para me alimentar, talvez. Muito bem, é um ótimo exemplo, né? Vocês já viram aquelas pessoas que fazem churrasco todo final de semana e quando faz assim, aquele monte de carne, né? Que depois esbanja, estraga lá, joga fora. Isso saiu da necessidade de alimentação e partiu para o exagero, o supérfluo. Quer dizer que eu nunca posso, então, fazer um churrasco, convidar amigos? Pode. Só que tem que tomar cuidado com o desperdício. É o desperdício que é o problema. Mas há também outro caso que é pior, né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, na caça esportiva? Sim. A caça não é o problema, porque se eu caço para me alimentar, por exemplo, lá os índios, né? Não tem problema, né? Agora, eu preciso de matar quantos bichos para me alimentar? Agora, o problema é a questão da caça. Agora, se eu mato um animal esportivamente, eu estou precisando disso para meu sustento? Não. Não, é esportivo, porque na realidade, quando você caça esportivamente, acho que você nem se alimenta daquilo. E também não é para minha segurança. Em que caso eu posso matar por segurança, por exemplo? Olha, é muito fácil, né? Se nós não exterminarmos as baratas, as formigas, moscas, né? Agora vem aí essa praga aí dos gafanhotos, né? Se a gente não encontrar uma forma de exterminar isso, eles vão prejudicar a nossa segurança, a nossa alimentação, né? Uma formiguinha ali que passa lá no banheiro e de repente ela vem andar em cima da minha comida, ela pode me transmitir uma doença, um rato, né? Uma barata. Então, eu posso conviver pacificamente com as baratas, com as formigas, se elas não vierem invadir, né, o meu ambiente. Agora, se elas invadirem, eu tenho o direito de exterminá-las, porque aí é uma questão de segurança.
Né? Vejam lá, a lei de conservação diz que eu tenho que manter minha saúde. Então eu não posso manter minha saúde se eu deixar a barata ficar passando em cima do meu alimento. Então a baratinha lá dentro do esgoto, ela é útil, ela mantém lá o tubo de esgoto lá sempre limpinho, né? A barata ela se alimenta daquelas gorduras, daquelas substâncias que vão grudando nas paredes dos canos lá. Se não fosse a baratinha, a gente não conseguiria viver como a gente vive hoje, né? Com água, com esgoto encanado e tal. Sempre está entupindo. Então a barata ela é super útil, mas desde que ela não saia pelo ralo. Se ela saiu pelo ralo e ameaçou ir para a cozinha, a gente tem o direito de exterminá-la, né? Então, assim, nós temos o direito sobre os animais, desde que regulado por esse limite. O limite é o quê? Sustento e segurança. Então, muito cuidado com o abuso no sentido assim, do desperdício, ou aquele caso assim, ó, veja bem, eu estou andando na rua e vejo ali uma formiga. Eu tenho o direito de exterminar formigas. Agora, se eu encontrar uma formiga que não está me oferecendo risco, e eu vou lá assim, piso nela assim, dou aquela esfregada nela no asfalto, isso não é legal, isso aí é um abuso, porque eu estou sendo cruel, estou fazendo uma destruição abusiva, desnecessária. Claro que se é uma formiga que está num ponto que aquele ponto ela sai, vai lá na minha casa, ela ameaça outras coisas, né? Então eu tenho o direito. O grande problema nesse exemplo que eu dei é a crueldade com que eu agi com relação à formiga. Né? Poxa, mas é só uma formiga. Não, ela é uma formiga. Uma formiga é um ser vivo. Se é um ser vivo, é um ser que foi criado por Deus. Se foi criado por Deus, ele tem um objetivo ali, tem um espírito ali, um princípio espiritual evoluindo. E eu tenho que respeitá-lo. Mas é só uma formiga. Mas eu tenho que respeitá-lo. Mas é só um frango. Eu tenho que respeitá-lo. Então, quando a gente passa numa fazenda assim, que a gente vê lá o boizinho e fala assim, oi, bichinho. É um desrespeito. É um abuso. Né? Então, vejam que o grande problema nosso, então, não está na destruição. Está na forma como nós fazemos isso. Se nós somos cruéis com os animais, a crueldade que a gente se utiliza com eles, com os animais, com os insetos, isso é o problema. Aí que vem o abuso da nossa atuação perante as leis de destruição. Alguma pergunta, amigos? Todo mundo entendeu bem até aqui? Sueli Cavalcante diz, a caça aos pombos só para diversão. Exatamente, ó, se você ficar matando pombo só para diversão, ótimo, é um problema. Agora, e se tem um excesso de população de pombos e eles transmitem doença, aí já não seria mais um problema, né? Não seria um abuso, seria por segurança. Antigamente, né, a gente tinha lá os tais dos estilingues, né? E tinham pessoas que se utilizavam dos estilingues, que era para matar uma ave, um passarinho, e depois ele se alimentava. E tinham as pessoas que só matavam por matar. Então, aí está um bom exemplo, né? De onde ele é necessário, a destruição necessária e a destruição abusiva. Agora, meus amigos, eu vou pedir para pularem lá para a questão 737. E nessa questão, Kardec agora vai tratar a respeito dos flagelos. O que são flagelos, né? Furacão, terremoto, tempestades, os tsunamis. Né? Aí ele pergunta assim, então com que fim, com que objetivo fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Porque de vez em quando tem um vulcão que estoura lá, que entra em erupção e mata pessoas. Porque de vez em quando tem um terremoto e muitas pessoas acabam perecendo por conta desse terremoto. E às vezes o terremoto é no mar, aí vem o maremoto, né, que hoje a gente chama de tsunami, como aconteceu na Ásia ali, né, no começo do século, e foram mais de 200 mil pessoas, né, que desencarnaram. Qual é o objetivo? Por que Deus faz isso? Para fazê-la progredir mais depressa. Vamos lembrar, gente, que o que nós chamamos de destruição nada mais é do que uma transformação. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Agora aqui está falando então de seres humanos, né? Não está falando de bicho mais. Que em cada nova existência, em cada nova reencarnação, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Nós já dissemos que a morte é só uma necessidade para os espíritos que,
de uma vida em outra, vai subindo, vai crescendo em aperfeiçoamento, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Para que somente do vosso ponto de vista pessoal, aliás, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos. Flagelo é uma coisa que atinge, que flagela, né? Por efeito do prejuízo que eles vos causam. Essas subversões, porém, esses acontecimentos, são frequentemente necessárias para que de mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. O que ele está dizendo aqui? Ora, quando há um terremoto, esse terremoto ele remove, ele revolve, né? Ele muda uma geologia, um ambiente. O objetivo, com certeza, não era matar pessoas. O objetivo é simplesmente um fenômeno geológico comum. A Terra sempre teve terremotos. A Terra, ela é formada por placas tectônicas, né? Nós estamos na crosta em cima de placas tectônicas. Essas placas se movem o tempo todo. Então, os fenômenos geológicos dos terremotos são muito naturais. O grande problema é se a gente está ali na falha, né? No lugar que acontece a falha. Então, vejam bem, se nós nos situamos nesses ambientes, né, ou no sopé de uma montanha, né, de um vulcão, ou se eu estou lá na praia, né, estou correndo o risco de sofrer um maremoto, né, um tsunami, aí então entra uma segunda questão, que é a questão da providência divina. Quem são as pessoas que desencarnam vítima dos flagelos naturais? Então, por exemplo, lá na Indonésia, né, quando teve aquele tsunami, e foram mais de 200 mil pessoas mortas. Quem desencarnou lá? Quando aconteceu o ataque lá das Torres Gêmeas, né, que foi um ataque abusivo, aquilo não foi necessário, foi abusivo. Mas a providência divina, 1 trilhão de anos antes disso acontecer, já sabia que iria acontecer com data e hora marcada. Porque Deus tem o conhecimento, Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Então, 1 trilhão de anos antes de acontecer o ataque das Torres Gêmeas, Deus sabia que ia acontecer naquele dia, naquela hora. 1 trilhão de anos antes de acontecer o tsunami lá na Indonésia, Deus já sabia. Então, quem são as pessoas que estão lá naquele momento? São as pessoas que Deus julga que tem algo para aprender com aquela experiência. Então, por exemplo, a gente viu vários relatos assim. Vamos pegar o caso das Torres Gêmeas lá, né? Quando caiu aqueles aviões lá, foram jogados os aviões nas torres, as torres desabaram e milhares de pessoas morreram. A gente tem relatos de muitas pessoas que iam trabalhar naquele dia, mas que perdeu o trem, que acordou com uma gripe, com uma doença, alguma coisa aconteceu que impediu da pessoa chegar ao trabalho, né? Às vezes foi só um atraso, e aí quando ele estava chegando já viu que desabou. Então, a gente observa que a providência divina, ela não permite, por exemplo, que alguém que não precise passar por uma determinada experiência passe. Alguma coisa acontece para que aquela pessoa não vá naquele momento. Ou perde o trem, perde o avião. Na Indonésia mesmo, né, muitas pessoas que iam acabaram não dando certo por conta de pacotes turísticos e tal. Pessoas que foram lá, que foram tragados pelo tsunami. Tiveram vários casos de pessoas que foram levados pelo mar, ficaram boiando durante dias, semanas até, e depois voltaram, né, sofreram bastante, tudo bem, mas não desencarnaram. Né? Muitas pessoas que foram levadas pelas águas, mesmo nos escombros, se machucaram, se feriram, mas nem todo mundo morreu. Então, quem morre? Né? A gente tem que entender que ele está dizendo ali, ó, quando Deus permite que um flagelo desse atinja uma região, um grupo de pessoas, é porque de alguma forma aquelas pessoas precisam passar por essa experiência. Alguma coisa no nosso passado gerou em nós uma necessidade. Então, quando um avião cai, quando uma tempestade acontece, que alguém é atingido, ninguém ali é vítima, que ele está dizendo. E muitas vezes, a gente pode usar isso na história, observar isso na história, às vezes uma grande catástrofe, que do nosso ponto de vista, como ele diz ali, a gente só consegue enxergar as coisas do nosso ponto de vista pessoal. Parece ser uma grande desgraça,
depois, passado o tempo, vai observar que aquilo gerou um grande progresso. Vamos pegar, por exemplo, ali a bomba que caiu lá no Japão, né? As bombas que caíram naquelas duas cidades na época da guerra, né? Nagasaki e Hiroshima. Eram duas cidades e o próprio Japão, ele era subdesenvolvido, né? As pessoas eram ali praticamente um ambiente feudal, né? Muito atrasado. Depois que as duas bombas caíram, e não estou falando que as bombas foram boas, né? Não estou falando que aquilo que aconteceu, aquele monte de gente que morreu lá, foi bom, né? Mas se Deus permitiu que aquilo acontecesse, e depois, hoje, quando a gente vai observar como está o Japão hoje, o desenvolvimento que teve depois e impulsionado pelo sofrimento que eles tiveram durante a guerra, a gente fala assim, puxa, e não é que de alguma forma foi bom aquilo? Impulsionou? Talvez, a gente não tenha essa resposta, mas talvez se não tivesse acontecido aqueles flagelos, que foram abusivos, porque foram causados pelo homem, será que o Japão não ia estar ainda, que nem a China estava até recentemente, né? Bem atrasado? Né? Será que eles estariam com todo o progresso, tanto moral quanto intelectual que eles têm hoje? Né? Não digo moral, mas digo é, é, eles são eles são pessoas assim, muito educadas, né? Muito sistemáticas. Não é essa palavra que eu estou querendo dizer, mas eu estou esquecendo. Disciplinadas, né? Então, tudo isso de alguma forma contribuiu para o Japão ser o que ele é hoje. Se a gente for pegar outras, outros, outros, outros episódios, né, que aconteceram na história, a gente vai ver que a humanidade depois ela sai diferente. Vamos pegar o nosso exemplo hoje, nessa pandemia que a gente está atravessando. Quanta gente que está desencarnando, né? No mundo inteiro já foram mais de 100, não sei quantas mil pessoas. Só no Brasil foram mais de 50 mil, se os números estiverem corretos. Que tem de bom nessa história toda? Já que a gente consegue enxergar alguma coisa boa nessa pandemia? Vocês conseguem enxergar alguma coisa boa? Alguém tem alguma experiência para relatar? Alguma coisa assim, olha, já observei isso. Eu tenho, né? A gente observa assim que hoje a gente está dando tanto valor em pessoas que a gente assim não se importava com elas e hoje como a gente não pode ir lá visitar, nossa, que saudade. Ah, se eu pudesse ir. Coisas simples, né? Puxa, olha, ir num restaurante com a família, não pela comida, não pelo restaurante, mas pelo prazer de estar saindo com a família. E quantas pessoas que não se importavam com o próximo e hoje estão fazendo campanhas para ajudar pessoas que estão passando dificuldades, né? Então, tem um lado ruim da pandemia? Claro que tem, né? Tem muita gente sofrendo, tem muita gente pegando a doença, tem muita gente desencarnando, a gente está vivendo um medo. Tem gente se aproveitando disso politicamente, tem gente que se aproveitando disso para cometer crimes, tem gente de todo tipo se aproveitando disso. Então tem coisa ruim acontecendo aos montes. Mas a gente não pode só fixar nas coisas ruins. Não tem coisa boa acontecendo também? As pessoas não estão mais preocupadas umas com as outras? Né? Claro, nem todo mundo, mas não tem muita gente que não era preocupada e agora está se preocupando. Né? Então, se nós pararmos para observar esses momentos, não como uma desgraça, mas o que será que Deus está ensinando para a gente vai conseguir enxergar a coisa boa. A gente só tem que mudar o nosso foco, né? Tirar o foco do problema e colocar o foco no crescimento, no aprendizado e na solução. Então, o que ele está dizendo aqui, por que Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade? Olha só, essas subversões, vamos pensar na pandemia, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Será que nós estaríamos tão preocupados uns com os outros, tanto quanto estamos hoje, se não fosse a pandemia, né? Então, será que a pandemia não está agilizando alguma coisa dentro de nós? Não está melhorando? Não está sendo útil para alguma coisa? Né? É isso que ele está dizendo. Então, a gente parar de olhar só com o sentido assim, ó, puxa, está atingindo a minha carne, então é ruim. Passar assim, puxa, mas para eu, enquanto espírito que sou, tem uma lição boa para colher disso tudo? Consegue entender isso, gente? Nesse sentido?
A coisa é a mesma, mas o nosso foco, a nossa visão sobre ele, se ele mudar, a gente vai, né? É que nem quando você vai para uma casa e você olha a casa de frente. Nossa, a casa de frente é verde, mas lá no fundo ela está pintada de azul, né? Se você só olhar de frente, você só vai ver uma cor. Agora, se você der uma volta inteira na casa, você vai ver que ela tem paredes, né? Antigamente isso era como hoje, talvez não. Mas ela vai ter ali detalhes de uma outra cor, ela vai ter um revestimento diferente lá no fundo, vai ter um ornamento, um paisagismo, que se você ficar olhando só de frente, você não vê. E por mais que você veja coisas bonitas na frente, se você for lá atrás, você vai ver outras, né? Então a gente tem que ter ampliar o nosso ponto de vista. Aí nós vamos lá para... Oi, pode falar. Com relação à pandemia, tem Sim. uma coisa também que eu estava pensando, é como se ela tivesse tirado a gente, né, na verdade, da zona de conforto nossa, né? Então, são dois lados aí. Alguns se revoltam, querendo voltar ao normal, né? Querendo que volte logo, que acabe logo. Outros aprendendo com isso, porque o normal não vai voltar mais, né? Porque nós seremos outras pessoas com aprendizados novos. Eu penso que profissionalmente também as pessoas estão descobrindo novos talentos por conta disso, né? Por conta de barrar algumas coisas, o lado profissional dele, então ele está buscando outras alternativas. Então eu penso que são a busca dos talentos que estavam em nós mesmo, né? Que a gente não via porque a gente estava indo naquela corrida, sabe, tão Sim, né? desenfreada, sem parar para pensar, né? Então eu penso isso. Outras coisas também que eu tenho observado, às vezes eu recebo algumas mães na loja preocupada com a escola, porque mudou todo o sistema, né? Umas mães se revoltam porque elas têm que parar o que está fazendo para dar atenção para os filhos, né? E até dar aula, na verdade, né? E outras já procuram ver, peraí, meu filho está com alguma divergência, alguma dificuldade em alguma coisa, então eu vou procurar ajudá-lo. Então, eu penso assim, que essa é a hora de você aproveitar essas oportunidades que está com a família, sabe? Então, assim, tem muitas coisas boas essa pandemia, muitas, Quantas assim. pessoas estão se conhecendo agora, né? Viviam junto antes, às vezes mãe e Sim, filho, marido e mulher, e agora estão se conhecendo. Outras pessoas descobriram que não se suportam, ou seja, demonstraram sim. que o seu relacionamento era um relacionamento só de interesses ou É, de lábios. E quantas pessoas estão sim, aperfeiçoando, né? Estão estreitando ainda mais os laços de amor e de união, né? Isso que você citou com relação à escola, eu achei interessante, né? Olha a escola sentindo a necessidade de se reinventar. Isso a gente sabe que é uma necessidade, né? A nossa educação hoje, ou até antes da pandemia, ela é assim, vamos formar a pessoa para ela ser um trabalhador no futuro, é mão de obra, né? Agora a gente está observando que existe uma outra necessidade está surgindo aí. A escola não pode ser só isso, porque olha que quão frágil é esse sistema. Então a escola ela tem que ser mais que isso, né? Então, quanta coisa boa, quanta lição boa a gente já está tirando e quantas mais nós vamos tirar ainda, né? Então, sim, realmente, se nós tivermos assim a nossa olhos de ver, como dizia Jesus, a gente vai conseguir ver coisas boas. O grande problema é se a gente só está enxergando coisa ruim. Se a gente está enxergando coisa ruim somente, é que nossos olhos de ver não estão sintonizados, né? Está ali desfocado. Então, sempre que a gente observar alguma coisa assim, a gente tem que procurar achar o lado positivo das coisas, dos acontecimentos e das pessoas, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa assim, puxa, mas que sujeitinho estranho. E a gente só vê o lado ruim da pessoa. Então, mesmo nas pessoas diferentes, né? Mesmo nas pessoas que a gente considera assim, puxa, essa pessoa é diferente, é estranha, é esquisita, vamos procurar achar lá o lado bom. Dar mais valor às mínimas coisas que antes nós não valorizávamos, aprendendo a ter mais empatia, muito bem. A humanidade não será a mesma após a pandemia. Não é mesmo, já não é mais. Se hoje acabasse a pandemia, já nós não seríamos mais. Muito bem, meus amigos. Só para encerrar aqui, eu poderia falar da guerra, mas nós estamos com pouco tempo. Então, o que é que impere o homem e a guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual.
A guerra ela é impulsionada por egoísmo, né? A gente vai ver depois que o egoísmo, ele é assim o vício radical. Na questão 743, o Espírito vai dizer assim, olha, a guerra vai desaparecer da face da terra, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticar a lei de Deus, se respeitando, se amando, ou apenas se tolerando, né? Porque às vezes a gente não consegue amar, mas pelo menos tem que se tolerar, se respeitar. Quando a gente fizer isso, não tem mais necessidade de guerra, porque a guerra nada mais é do que alguém tentando se aproveitar do outro, das fraquezas do outro, para de alguma forma ganhar com isso, né? Ninguém abre uma guerra para perder. Mas eu queria falar aqui com relação ao assassinato, questão 746. Vocês estão vendo aí? Aqui ele chama de assassínio, né? Que é assassinato. É crime aos olhos de Deus o assassinato? Uma pessoa, assassinato então é uma pessoa matar a outra, né? Grande crime, porque aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Ou seja, se a gente está estudando o seguinte, que a nossa vida realmente não é essa. Quando o corpo morre, morre só o corpo, o espírito mesmo não morre. Então, o que tem eu matar uma pessoa? Eu não estou matando mesmo, o espírito está liberto, né? Estava voltando mais cedo para casa, né? Do exílio, do intercâmbio. Não. Vamos lembrar da lei de conservação. A lei de conservação diz o seguinte, nós temos que nos manter vivos o máximo de tempo possível para que nós tenhamos o tempo para cumprir as nossas obrigações, para aprender o que a gente tem que aprender, para realizar o que a gente tem que realizar. Quando uma pessoa tira a vida do outro, o que ela está fazendo? Ela está apressando o final dessa existência, né? Não está matando a pessoa, mas ele está tirando a oportunidade dessa pessoa crescer, de aprender e realizar a sua missão. Aí é que está o grande mal, porque você está podando a outra pessoa. Você está tirando dela a oportunidade. Então, o assassinato, ele sempre vai ser um mal. Agora, e nos casos em que se justifica por exemplo, a autopreservação, que é o legítima defesa, né? Então, na questão 748, ele vai tratar desse caso. Olha. 748. Em caso de legítima defesa, escusa é desculpa a Deus, o assassino, a pessoa que mata outra pessoa em legítima defesa, Deus então vai dar um tratamento diferente, vai desculpá-lo? Aí o que o Espírito responde? Só a necessidade o pode excusar. Só a necessidade é que pode desculpar esse ato. Mas se o agredido puder preservar a vida do outro, né? Sem atentar contra se o agredido puder preservar a sua própria vida, sem atentar contra a vida do seu agressor, deverá fazê-lo. O que ele está dizendo? Nós temos o direito à legítima defesa. Tá? Então, se eu estou numa situação em que eu perecerei, né, por conta de um bandido, de um assaltante, de algum caso, a pessoa vai me matar. Eu tenho o direito de, em legítima defesa, tirar a vida dele? Está dizendo, sim, se você realmente está nessa situação, você tem o direito, porque a legítima defesa é um direito natural. Agora, o que diz lá? Só a necessidade é que pode desculpá-lo. Porque se eu percebo que a pessoa vai me agredir e eu exerço sobre ela uma força excessiva, então, por exemplo, assim, ó, a pessoa veio para me matar com uma faca, certo? Aí eu tenho um revólver, né? Não é o caso, mas supondo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um revólver. Então, eu tendo um revólver, eu conseguiria parar a pessoa sem matá-la? Por exemplo, a pessoa vem para cima de mim com a faca, eu tiro o revólver e mostro para ela. Será que a pessoa ia continuar vindo para cima de mim com a faca? Então, de repente, a pessoa para. Se a pessoa para e eu atiro nela, aí eu exerci uma força que eu não precisava. Eu poderia ter simplesmente desarmado a pessoa, rendido, chamado a polícia e mandado prender. Né? Não precisaria, nesse caso, ter matado. É claro que é muito difícil a gente falar sobre isso, porque isso tem outros elementos que vão interferir. Né? Por exemplo, não sei o estado emocional. Eu não sei o que aquela pessoa fez para mim, o medo que ela causou em mim, como ela me deixou. Né? Mas Deus sabe. Então, se por acaso eu, numa iniciativa de legítima defesa, eu for exceder, é só entre eu e Deus. Tá? Então, Deus vai saber e isso, de alguma forma, vai
de alguma forma, algum dia eu vou ter que dar conta disso. É o que ele está dizendo, ele está recomendando, né? Se você puder preservar a sua vida sem tirar do outro, faça. Se não for possível, Deus vai dizer, aí Deus vai saber. E uma última questão que eu queria tratar, ele vai tratar da crueldade. Ah, tá, ainda com relação a assassinato, e voltando lá na época da guerra, uma pergunta que as pessoas sempre fazem é assim, poxa, mas e se eu faço parte de um exército, né, e aí eu estou sob um comando, e aí eu tenho que ir para a guerra? Bom, hoje isso não existe mais, né? As pessoas que não querem ir para a guerra, elas podem assumir outras funções, mesmo estando dentro de um regimento, mesmo estando no exército, eu posso trabalhar em outra coisa, se eu não quero ir matar pessoas. Né? Hoje me parece que não é mais uma obrigação. Mas supondo que fosse, né? Então, supondo que eu tenho uma obrigação, por exemplo, de repente eu não quero ir para a guerra, mas eu sei que o país X vai invadir o meu país. Se eles invadirem, eles vão vir aqui matar todo mundo. Então, a gente tem direito à legítima defesa. Né? Então, eu vou pegar em armas, né? Vou participar do exército, o nosso exército vai defender, e nessa ação eu vou tirar a vida de outra pessoa. Isso, de alguma forma, me torna um assassino. Ele vai trabalhar a seguinte questão. Depende. A mesma coisa ali. Se você tiver condições de render o seu opositor sem matá-lo, faça-o, prenda, né? Se você tiver que matar, faça-o, mas sem ser cruel. O que é ser cruel? Né? Então, tem pessoas que torturam, tem pessoas que, antes de matar, dão um tiro no pé, depois, sabe, vai fazendo, criando situações de dor, de tortura, desnecessárias. Então, o problema, então, não é o tirar a vida dele, o problema é a crueldade. Todas as vezes que nós somos cruéis, nós perdemos qualquer razão que a gente acredite ter. E aí, um último caso é a questão da pena de morte. Está lá no final, na pergunta 760. Desaparecerá, nosso tempo acabou, só vou terminar essa questão, tá? Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Ora, isso é muito natural, né? A gente vê que já está desaparecendo. Né? Se nós voltarmos no tempo aí 100 anos atrás, era muito comum a pena de morte, né? As pessoas tinham direito sobre a vida das outras pessoas de uma forma muito mais tranquila. Por exemplo, o marido que chegava em casa e acreditasse que a esposa o estava traindo, ele tinha direito de tirar a vida da pessoa, da esposa, e do traidor. Né? Hoje em dia isso não tem mais. Né? Muitos países já aboliram, países onde a pena de morte era institucional, era legal, hoje já aboliram, né? Embora há muitos lugares que há uma pena de morte não oficial, né? Ou em alguns casos. Mas ele diz o seguinte, olha, incontestavelmente desaparecerá. Então isso já está acontecendo. E a supressão, vejam que essa pergunta foi feita em 1850 e alguma coisa, né? 150, 160 anos depois, já mudou muito. Incontestavelmente vai desaparecer da face da terra a pena de morte. E a sua supressão, quando desaparecer, assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Porque a pena de morte ela tem um problema. Por exemplo, fulano lá é um assassino. Então ele matou um, matou dois, matou três, a gente prendeu. Ficou um tempo na cadeia, saiu, matou mais um, matou mais dois, matou mais três. Prendeu de novo. Saiu, matou mais um, matou mais... Não tem jeito, então vamos matar esse fulano. Quando você mata uma pessoa, lembram da pergunta anterior lá, que trata da questão do assassinato? Qual é o grande problema? O grande problema é que você tinha uma pessoa sob os seus olhos, que de alguma forma você poderia ainda recuperá-la, ou poderia trabalhar de alguma forma para tentar melhorá-la, né? Que talvez, então, prendeu uma vez, prendeu duas, prendeu três e não resolveu, talvez o que você está fazendo com ele na cadeia não esteja sendo eficiente, então você vai ter que fazer coisas diferentes, né? Vai ter que tentar realmente recuperar, em vez de só guardar. Mas quando você mata uma pessoa pela pena de morte, você pegou uma pessoa que estava no seu poder, que você poderia, de alguma forma, trabalhar com aquele espírito, que tinha ele, então, a oportunidade de aprender com você alguma coisa, e você falou assim, vai embora. Você libertou ele. Então, agora ele continua com raiva, por conta da pena de morte, talvez com muito mais raiva, e agora ele não tem mais uma prisão que chama corpo.
você libertou ele de verdade. E ele, enquanto espírito, vai continuar um espírito com todos os desequilíbrios e agora sem mais um limitador que é o corpo físico. Ou seja, ele vai se tornar pior ainda, porque como um obsessor, ele é muito pior do que como um assassino na sociedade. Então, a pena de morte, ela nunca vai ser uma boa saída, porque você não mata a pessoa. Você não consegue matar. Você mata o corpo, o espírito continua. Se ele continua e você não reeducou ele, você só conseguiu deixá-lo pior, porque agora, além de tudo que ele já tinha de ruim dentro dele, agora ele tem muito mais raiva da sociedade. Se ele puder influenciar outras pessoas a agredirem a sociedade, ele vai fazer. Né? Então, o que o Espiritismo vê enquanto com relação à pena de morte é isso, você não está matando a pessoa. Se pelo menos você matar, você podia falar, então resolveu o problema, mas você não mata. Você só liberta, né? Você só manda para casa. Você só tira o corpo dele. E isso só piora a situação. Então, enquanto nós, ele diz lá, olha, está longe ainda, mas quando a gente aprender, quando nós estivermos mais esclarecidos, nós entendemos que, ao invés de matar, talvez a nossa atenção maior seria de esclarecer também esse espírito, né, que está em vias de ser morto pela pena de morte, e você educá-lo é, de fato, uma ação mais efetiva, que vai trazer melhores resultados. Então, sempre que você falar em morte, o Espiritismo nunca vai ser a favor. E mesmo, né, mesmo quando a gente falou ali da questão da legítima defesa, quem de nós, né, pode ter certeza realmente que a gente ia morrer naquela situação? É claro que não dá para ninguém julgar ninguém, não dá para ninguém falar para ninguém. Cada um de nós, só passando pelas experiências, é que vai saber como vai se comportar, e cada um é que vai saber realmente qual era a realidade daquela situação. Então, ninguém tem, não vou dizer que não tem o direito, ninguém tem condições de julgar o outro. Ah, você deveria ter feito assim, ou você deveria ter feito assado. Tá? Então, essa é uma condição nossa. Nosso entendimento aqui é o seguinte, com relação à lei de destruição, nós temos que buscar a preservação da vida, a lei de conservação, e a destruição, embora a gente tenha alguns momentos, né, como eu falei, sobre os animais, sobre as plantas, ou sobre um agressor, a gente tem esse direito de atentar sobre a vida dele, mas que a gente deva entender que isso é um direito que nós temos desde que nós utilizemos com parcimônia, desde que nós utilizemos assim, diante do necessário. E jamais que nós extrapolemos essa divisão, né, esse limite que é entre o necessário e o que passa a ser abusivo. Porque todas as vezes que a gente faz isso, depois a gente vai ter que vir e consertar. E quando você ofende uma pessoa, é muito fácil consertar, né? Porque a pessoa está viva, você pode ir lá pedir desculpa, você pode compensá-la com outros gestos, né? Você pode fazer benefícios, levar o bem para aquela pessoa de forma a compensar. Mas quando envolve morrer, já não dá mais, né? Então, se você mata uma pessoa, se você é cruel, no sentido da pessoa desencarna, quando é que a gente vai ter oportunidade de novo de encontrar essa pessoa? É uma coisa que vai demorar muito, é uma coisa que pode gerar para mim mesmo muita dificuldade, muito sofrimento. Né? Então, meus irmãos, que fique para nós essa reflexão. Né? A destruição não é de fato uma destruição, é só uma transformação, é todo um processo natural, mas que eu não seja o causador, porque quando eu sou o causador, aí já não é mais natural, não é mais necessário, passa a ser abusivo. É isso quando estamos tratando com a vida de outra pessoa. Alguém tem alguma questão, quer fazer uma pergunta? Ainda dá tempo? Não, já estamos atrasados? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para mim depois no WhatsApp, no grupo, ou direto para mim ali pelo WhatsApp. Agradeço a todos pela presença, pela participação. Né? Foi muito bom esse nosso formato agora, vendo ali, está muito melhor, né, do que ficar falando sozinho aqui. E rogamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso irmão, que abençoe a cada um de nós, que nos dê sabedoria, tranquilidade e consciência para, nos momentos de dificuldades, a gente conseguir sempre manter a nossa calma, manter a nossa serenidade e agir de acordo com as leis de Deus. Obrigado, gente.
Semana que vem nós vamos ver então uma outra lei, que é a lei de sociedade. Nós vamos ver por que é que a gente vive nessa sociedade, por que nós vivemos juntos em um ambiente, que é o mundo, que é a nossa cidade, às vezes a nossa casa, com pessoas tão diferentes. Qual é o objetivo de Deus colocar assim? Esse monte de gente diferente, que pensa diferente, que tem gostos diferentes, que torce para coisas diferentes, que tem tendências diferentes, tudo junto, misturado, né? Então, agradeço mais uma vez. Até a semana que vem.